Simbora então hoje para a nossa aula da matéria de Direito Administrativo 2. Nós tivemos um bate-papo legal na aula presencial de sexta-feira passada. Quantos daqui estavam? Porque pensa no cabo ruim de nome, sou eu. Quantos aqui estavam na aula presencial lá? Eu lembro do Elcio, lembro do Gilvan. Aí tem as meninas lá da Inviolável, não lembro o nome. Aí estavam três mulheres e três homens, né? Davam seis, se eu não estou enganado. Ninguém aqui ainda estava na nossa na nossa aula presencial sexta-feira. O João Evangelista chegando. Ah, o Gladys Pemasa, né? Cara, eu sempre fico similando as coisas assim, um com o outro. É o Gladson. O Gladson estava, então nós trocamos uma ideia legal, fechando todo. Vou começar. Meu Deus, fala, João. O João vai começar por alguém, alguém brigando, hein? Sangue e fogo. Então, igual eu estava falando aqui, nós terminamos a parte ali das contratações diretas, ou seja, batemos ali o artigo 75, a parte de dispensa de licitação. Trouxe ali alguns exemplos, a questão da dispensa para a compra de um pneu. Depois o pneu não foi viável, o presidente solicitou que refazesse o processo, em vez de comprássemos 5. Expliquei ali a questão da motivação da compra direta do objeto. Expliquei ali também a questão do caso da emergência, que foi o pneu ter estourado e estar utilizando o step. E sim, nós acabamos ali, trocamos uma ideia marota e tranquilo dentro da sala de aula. No entanto, nós começamos a falar a questão dos agentes públicos. A parte de agentes públicos é uma coisa bem tranquila, porque são agentes políticos, agentes honoríficos, é mais a teoria mesmo. E a aula de hoje, para quem assistiu ela de uma forma antecipada, que eu disponibilizei ela, acho que era às 15 horas da tarde. Aí eu vou passar para vocês aqui, é bem tranquilo também. Deixando a deixa aí que eu irei mesclar o grau 1 com uma média de umas 6 questões, tratando da 1433, tá? Lei seca, tá? Ah, professor, qual é a apostila que eu vou estudar? Lei seca, aqueles artigos ali que nós solicitamos que vocês fizessem a leitura do 1 ao 7º, que vai parar ali a questão do agente da contratação, e depois nós pulamos lá para o 74 e o 75, lembra? E o tipo e as modalidades de contratação também, creio eu que vem uma questãozinha também. Os outros serão ali a questão dos agentes, né? Os agentes públicos. E aqui vai tratar, para fechar aqui o 37 ao 39, tratando de cargo, emprego e função pública. Show? Beleza, vamos embora. Estamos em 10. Vamos começando por aqui. Então eu trouxe aqui um slide que irá tratar aqui. Eu vejo que a Silmar é servidora pública, a Marluce servidora pública, o João já foi também servidor público, ou seja, ocupou um cargo público. Tem aqui, mas quem, meu Deus? Boa noite, professor. Boa noite, João, tudo bom, meu irmão? Pois é, professor, foi Olha o convite para sexta-feira. Oi? Foi 15 anos ali, naquele órgão ali, e a gente sabe o que é um órgão público, né? E eu aprendi uma coisa com os corregedores, né? Em órgão público a gente não recebe elogio. Quando há o silêncio, já é um elogio. Quando não há reclamação, já é um elogio, né? Eu sempre falo, Boa noite a todos. Eu sempre brinco quando o meu setor tá tranquilo e ninguém falando nada comigo, é porque eu tô sendo bom. Agora que começa a malhar, Exatamente. começa a malhar o trigo no lagar, meu irmão, é porque a chibata tá torando e aí complica, tá? Então, Desse jeito, quando não há reclamação, já é a satisfação em pessoa. É verdade, a tranquilidade paira quando as coisas estão bem, é isso aí. Então, como eu tô aqui adentrando aqui a nossa aula de hoje, então tem várias pessoas aqui que isso aqui não vai ser novo, não vai ser assim aquela coisa nova. Essa aula aqui é mais voltada para aqueles que pretendem, professor, eu faço o curso de Direito, pretendo aí ser delegado de polícia, pretendo ser procurador de um município, pretendo trabalhar na Advocacia Geral da União, na CGU ou no TCU, ou seja, que queira ingressar para a esfera pública.
E eu acho uma aula muito interessante, porque vai tratar aqui, todo mundo fala, fulano aí, velho, uma vida de Marajá, por quê? Ele é empregado público. Pô, será que ele é empregado público? Mas como assim ele é empregado público? O pessoal do Banco Brasil, tudo servidor público safado, não atende a gente bem. Será que ele é servidor público? Então, essa aula hoje nós vamos tratar sobre essa questão. E tem umas coisas que são peculiares aqui de certo cargo, ou seja, de certa função. E aí, para começar o nosso slide, eu coloquei aqui 2 colunas que fazem aqui o contraste do que é o cargo público e o que é o emprego público. Professor, não é a mesma coisa? Não, não. O cargo público, aquele que está ali investido no cargo público, ele é conhecido como servidor público. Já o emprego público, aquele que está ali investido no emprego público, ele é ocupante do emprego público, ele é tratado, a nomenclatura correta é empregado público. Ou seja, lá no Banco do Brasil, quando nós vimos as meninas, as atendentes, o gerente em si, nós não estamos vendo ali servidores públicos, mas sim empregados públicos. Por quê, professor? Porque o empregado público ele é no regime seletista, ele tem natureza contratual, ou seja, se tiver qualquer problema, ele vai ser tratado lá na Justiça do Trabalho, ou seja, no direito privado será a questão da regra dele. Já nós aqui do cargo público, considerado servidor público, nós vamos ter o quê? Aquele que é investido, o provimento dele ocorreu através do concurso público, ele entrará automaticamente no regime estatutário, que será ali a natureza legal dele. E nós vamos ver que ele há de trabalhar nos entes de direito público, ou seja, a administração direta, né? Professor, a Marluce, ela trabalha no ente de direito público, ou seja, dentro da administração direta, certo? E as espécies que tem de cargo público são os cargos efetivos, aqueles que ganham provimento conforme o artigo 37 da nossa CF de 88, e nós aqui, que sou eu, na verdade, é cargo de comissão, como o João já passou por 15 anos sendo cargo comissionado. Às vezes há um preconceito, assim, abrindo aspas, que tem muitos colegas aí que são cargos comissionados que deixam muito a desejar, são taxados com, fulano é portariado porque é puxa-saco, fulano é portariado porque não sei o quê. Mas não, existem pessoas que trabalham cargo de comissão que são pessoas técnicas, pessoas que desenvolvem sua atividade laboral visando o quê? A coletividade e atendendo ali o cerne do direito administrativo, que é a questão do interesse público. Agora, aqui no emprego público, como já disse, considerado como empregado público, regido pela CLT, trabalhando no ente de direito privado, a sociedade de economia mista, as empresas públicas, né, que tem ali a sua atividade laboral no setor da economia, eles vão ver ali que tem essa natureza. Uma coisa que é interessante, que é aprovada em concurso público e são regidos pela CLT, são os agentes comunitários de saúde e o de combate de endemias. Está lá na CF nossa, lá no artigo 198, parágrafo 4º, né? E tem também a questão, aqueles que estão trabalhando ali nos consórcios públicos aí também, que são considerados aí regido pela CLT, beleza? Os agentes comunitários de saúde são servidores públicos, tá? Não empregados. Professor, manda, João. Só uma pequena interrupção aqui. Quando você citou aí sobre o portariado, né, digamos assim, né, comissionado, isso é uma cultura que vem das políticas passadas, onde era um cabido emprego, né? As pessoas ganhavam, não iam nem no trabalho, né? E ali naquela instituição onde eu elaborei ali por 15 anos, desenvolvi o meu trabalho, tanto que eu fiquei 4 anos em um governo adversário, fui chamado de volta, né? Graças a Deus pela minha competência, digamos assim. E teve colegas meus também, que também eram portariados, que eu vou falar para você,
dava de 100 a 0 em efetivos, viu? Super profissional, pessoa super competente, dedicada ao seu trabalho, né? Ela desenvolveu o seu papel muito bem, né? E realmente, quando você chega no canto e fala, você trabalha onde? Trabalho no Detran. É efetivo? É do quadro? Não, sou portariado. Então, gera, assim, tipo um preconceito mesmo. Eu sou. Você, professor, você Ah, tocou num ponto fundamental, que quando você fala portariado, o cara já imagina um emprego com data de validade vencida, né? Mais ou menos assim. eu sei o que é isso, João. Já vou para 12 anos trabalhando de. Trabalhei um tempo como efetivo ali no município de Teixeirópolis, mas são 12 anos de cargo comissionado, cara. E eu sempre brinco com as pessoas, não é tipo assim, como é que fala? O ditado é coruja que não gava o toco, né? Fogo nela. Mas se a gente fosse um cara assim, escorão, aquele cara preguiçoso, que tem um ceboso também, tem um portariado ceboso, que o cara, eu sempre falo com os colegas que entram, igual entramos numa gestão agora ali na Câmara Municipal, e eu sempre falo para eles, os colegas ali que são CDS, são cargo comissionado. Falo, cara, estuda, meu, capacita, porque automaticamente eu sempre trabalho o quê? Para que o sistema fica dependente de mim, não eu dependente do sistema, entendeu? Por isso que eu Professor, sempre. Oi, Elcio. boa noite, tudo bom? Boa noite, Elcio. Tudo na paz, mano? Graças a Deus. Eu estou vendo o senhor falar aí, vejo o João. A questão que eu quero levantar aqui, que infelizmente o caso do senhor e do João e de outros tão poucos, poucos. Que realmente, no caso do João, que trabalhou 15 anos no Detran, e o senhor que está aí há 12 anos nessa trincheira, pouquíssimos que levam a sério isso. Pelo menos os exemplos que eu conheço são a negação, pessoas que não trabalham, que não são aptas para o trabalho, que estão ali realmente porque é um puxa-saco de alguém, ou porque foi colocado com segundas intenções, ou seja, não estão colocados pelo mérito, que é o caso de vocês, mas sim porque outras vantagens. E não é só nos cargos comissionados. A gente, se pegar aqui de 1 a 100 dos funcionários públicos, eu não sei qual percentual você vai chegar a 20 de funcionários que levam a sério, porque as experiências que eu tive foram de péssimos tratamentos, pessoas que te ignoram. Hoje mudou bastante, porque hoje, depois que inventaram o smartphone, ficou uma benção, que você filma, você grava, mas isso não era uma realidade. E por isso que eu acredito que esse é um dos fatores, uma das variáveis que gerou esse estigma, essa coisa de todo mundo pagar o pato. Generaliza, né? Os bons Os bons pagam pelos ruins, né, meu? É isso que eu tenho visto. Né? E aí já se cria essa situação. Peraí, já fica com os dois pés para trás. Aí, quando chega a situação, que é o caso do senhor, do João e de alguns outros que eu conheço, aí fica pagando, às vezes, o pato até provar que, não, peraí, eu estou nesse quadro, mas não sou desse time que estava aqui. Então, é uma coisa que vai levar-se tempo para poder mudar. Então, mas graças a Deus que tem profissionais como vocês e outros aí que realmente fazem jus onde estão. Compreendo, mas, Elcio, é o seguinte, nessa aula de hoje nós vamos ver que o próprio legislador, visando essa questão aí tem uma foto que é emblemática, cara, um memezinho emblemático. Eu tinha ele no WhatsApp, mas no meu telefone, mas eu perdi, que é uma foto de uma vaca leiteira e várias pessoas, bezerrinhos assim, tudo mamando. E criou-se essa figura do Estado, da administração em si, de ser um penduricalho ali de cargos comissionados de cabos eleitorais. No entanto, nós vamos ver na aula de hoje que o próprio legislador, lá acho que no artigo 39 da nossa CS, se não me falha a memória, inciso 6, vai tratar que esse percentual de cargos em comissão que não é efetivo são taxativos, entendeu? Então o próprio STF já levantou isso, porque senão, meu amigo, uma estrutura administrativa que tivesse 50 cargos aí, seriam no máximo 5 efetivos e 45 cargos comissionados, entendeu? E isso
para nós termos a ideia, veio a súmula vinculante do STF e jogou na cara de todo mundo o quê? Que era uma cultura interiorana de o prefeito ganhar, colocar a esposa, filho, padrinho, botava todo mundo, entendeu? E veio essa questão também do nepotismo, que nós vamos tratar um pouco aqui na nossa webconferência de hoje, entendeu? Só que esse tabu aí está sendo cada vez mais quebrado, porque, como você falou, a tecnologia chegou. Eu estava estudando antes de ontem, estava estudando sobre a evolução da administração pública, administração patrimonial, administração burocrática, administração gerencial. A administração gerencial em si, ela visa lá no resultado, Elcio. E o resultado hoje é o que faz com que o servidor, seja ele comissionado ou efetivo, fique estável no seu cargo. Tá falando-se tanto aí, reforma administrativa. Se o servidor for ceboso e você for ali lesado, tá? Mesma forma que tem o artigo 331 do Código Penal, desacata ao servidor público, tem a questão também da parte de lá. Tem a questão ativa, mas tem a questão passiva também. Ou seja, quando nós vermos assim que estamos sendo lesados pelo Estado, a melhor coisa a se fazer é o seguinte: vá lá, o Ministério Público é o guardião da lei, executa o cara, bota o CPF embaixo, bota uma ação em cima do cara, vai se abrir um PAD. Se o cara for ali, mesmo cargo comissionado ou cargo efetivo, se for comprovado que houve má-fé, ou houve prevaricação, ou houve algum crime ali, rolados ali do 312 ao 359 do Código Penal, ele vai ser demitido, vai ser exonerado, ou seja, isso já existe, cara, mas o problema é esse. Falta muito na sociedade esse conhecimento de botar torano no servidor ceboso, aquele que é mal educado, entendeu? É isso que era a minha próxima pergunta, professor, porque é o seguinte, eu não sei se eu já vivi essas experiências, mas eu vivi algumas experiências meio amargas, né? E eu tem coisas que levaria, digamos, 10 minutos, o cara te cozinha 3 meses. 3 meses cozinhando, ou coisa assim. Sacaneando de verdade, você não tem como fazer nada, porque existe uma blindagem entre os colegas. Eu não sei como é que está o corporativismo nessa situação hoje, devido a essas, como eu falei, depois que inventaram o smartphone, foi uma benção. Muita coisa saiu dentro do armário, porque antes era uma palhaçada. As pessoas que tinham uma certa segurança no seu trabalho, no seu emprego, não estavam na área privada, aí eles faziam o que queriam, te enrolavam, faziam em todo sentido, desde um fórum a um cartório, a prefeitura, a um outro... parecia piar, tudo era difícil. E se não fosse com jeitinho, conversando... Ou seja, a pessoa recebia para estar ali, para te prestar um serviço digno, e te tratava como um qualquer, mas um qualquer largado, não uma pessoa qualquer, como todo mundo tem que ser tratado, todos iguais. Mas é impressionante a situação. E essa coisa começou a se desmistificar depois que começou as pessoas poderem filmar, poder gravar, e a coisa precisa mudar. E a questão desse conhecimento que você está falando aí, isso aí é fantástico, porque o percentual é mínimo que sabe dos seus direitos, que poderia impetrar essa ação no Ministério contra uma pessoa dessa e poder fazer valer os seus direitos. Verdade. A Silmar está querendo ponderar algo, Silmar. Você levantou a mão aqui, pode ficar à vontade também, agregar aí. Isso aí eu sabia que essa aula seria para pegar fogo, meu. É interessante. Sim, pode falar. Sim, professor. Eu vejo assim, o estatutário, né? Nós temos o estatutário, o efetivo, nós temos também o seletista, né? Sim. E temos também o cargo comissionado. Sim. A gente vê, assim, dentro do trabalho desses 3 níveis, a gente vê uma diferença. Vê aquele que é o cargo comissionado muito interessado, preocupado com o trabalho dele, de fazer a função dele muito bem feita, o trabalho dele bem feito, de ter um bom andamento no trabalho, né? Também aquele que é o seletista, e tem aquele também que é o efetivo, o concursado, que é o comodado, né? Que ele não está nem aí, eu sou concursado mesmo, vou ser mandado embora, depende muito para mim ser mandado embora, não estou nem aí, eu faço aquele serviço muito mal feito, ele não atinge assim, as metas esperadas, né? Durante ali
do edital do concurso, que rege tudo, né? O que ele Sim. deve fazer, não deve fazer. Depois dele concursado, ele esquece daquelas normas ali do edital. Já eu vejo o trabalho do comissionado, um trabalho bem feito, preocupado no trabalho, né? De cumprir a sua meta, de cumprir o seu trabalho, e também o estatutário, que seletista. É, Ele tem a grande preocupação. Há verdade. isso dentro do quadro, né? Aí ainda nessa aula, ainda nos próximos slides, Ocimar, nós vamos tratar a questão do seletista, que ele, na verdade, ele exerce uma função pública, entendeu? Aí já é uma nova categoria que ele se enquadra. Doutora Uhum. Marluce, Bom, boa noite, né? boa noite. Vou pegar um gancho aí na fala da Silmar. E essa questão da estabilidade realmente é um problema bem sério no serviço público, mas é necessária. Eu vejo que o que estraga muito o serviço público não é em si o servidor, porque o servidor, quando ele é contratado, ele presta um concurso público, porém, quando ele inicia no serviço público, via de regra, ele não recebe uma capacitação, ele é coordenado por um grupo político sem muito compromisso. Esses grupos políticos geralmente têm interesses únicos, né? E por um determinado mandato, então muda a administração, muda todo o foco daquele grupo ali, passa para uma outra gestão, e daí vem tudo novamente diferente. Agora, como o Elcio falou, com essa era aí mais digital e tudo mais informatizado, as coisas tendem a melhorar, porque tem sistemas, né, para serem administrados, então o servidor tem que trabalhar via sistema e tudo fica registrado. Então, aquela coisa do jeitinho, aos poucos, vai acabando e vai sendo profissionalizado o serviço público. Eu vejo muito por esse lado aí, de que a culpa pelo serviço público de baixa qualidade não é exclusivamente do servidor, nem estou advogando em causa própria, também não. Eu só estou mensurando aqui que existem falhas de ambos os lados, principalmente da direção, porque o Elcio, por exemplo, ele é o empregador, e ele sabe comandar os empregados dele, e isso não acontece muito no serviço público. Por quê? Porque são cargos políticos que estão ali gerenciando grupos e grupos de trabalho que, por muitas vezes, ficam... esses gerenciadores, eles próprios não são capacitados. Então, como que eles vão conduzir uma equipe de servidores dentro de um padrão de qualidade esperado pelo contribuinte? Fica bem complicado. Verdade. Então, essa é a minha observação. Uma coisa que a Marlu se levanta aqui, e ela foi felicíssima na colocação dela, que ela, aqueles que trabalham dentro da sua própria Silmar, que trabalham dentro da administração pública, nós não estamos aqui advogando em causa própria, mas uma conjunção adversativa, uma coisa que é escarrecedor, o Marluce, é quando eu participava dos cursos do Tribunal de Contas. Cara, são coisas técnicas, capacitação de pessoas técnicas só dava político, meu. Só dava vereador, cargo eletivo, só dava prefeito, cargo eletivo, e secretário que não tinha vínculo nenhum, tá? Ele estava ali durante os 4 anos, o prefeito dele saiu, ele pegava a malinha dele e ia embora. Ou seja, todo o conhecimento que ele adquiria ali durante aqueles 4 anos ali participando, ganhando as diárias, indo pro shopping de Porto Velho, palco torando, ele levava embora consigo. Agora o servidor, aquele que é responsável por atender o Elcio, cara, a Silmar sabe o que eu vou falar aqui, porque eu trabalhei ali na prefeitura de Teixeirópolis e passei ali 2 meses no setor de receita. Cara, não há uma capacitação para o pessoal de receita. Quando começou aquela cultura, aquela campanha
da arrecadação própria do TCE para fazer você aumentar. E quando eu pedi a minha demissão lá, né? Pedi minha demissão lá com o senhor Antônio Zotez, quando ele pediu para me fazer a medição de faixa. Pô, tu tem que ali fazer ali por o FIRS ali o metro quadrado da faixa da loja do cara. Ia lá na testeira do cara medir. O cara faltava matar a gente, meu. Fala, um bando de vagabundo, rapaz. Vocês não fazem nada o dia todo. Aí eu falei, cara, eu tenho uma projeção política também, eu não vou passar por isso. E aí você olhava o quê? O servidor que estava executando aquela atividade laboral, que iria montar todo o arcabouço ali, tributário do município, ou seja, o recurso próprio, ganhando R$ 890, R$ 900, e o secretário, tá? Não é desfazendo aqui, eu não estou advogando em causa própria, sem capacidade nenhuma, ganhando 3 vezes mais do que o servidor que passou no concurso público. E isso desmotiva qualquer ser humano, certo? Mas a Marluce levanta outro ponto aqui, que nós estamos vivenciando isso dentro da Câmara Municipal, que se chama inovação e tecnologia dentro da administração pública. Hoje nós giramos todo um processo via sistema. Não tem como o cara falar que o meu processo chegou hoje para mim, sendo que foi tramitado para ele há um mês, certo? Aí, meu amigo, tu vai mentir para quem? O processo está ali. E antigamente tinha aquele assim... Já viram aquela fotinha com o policial das antigas? Era um 38 na cinta, aquele barrigão, e era aquele tipo, bigodão, e era um policial. O servidor público era aquele cara derramado, né? Sentado na mesa, na cadeira, com os pés para cima da mesa, fumando um cigarrinho. Isso acabou hoje. Ou seja, nós estamos vivendo o ápice da administração gerencial, que visa o quê? Não o meio da coisa, mas nós temos o quê? De aferir o resultado do serviço. E outra coisa, só para encerrar essa parte aqui de comentário, que é muito legal, nós que somos técnicos, nós pegamos o João com a personalidade sendo prefeito hoje durante esses 4 anos. Ele tem um cunho político, ele subiu no palanque e falou: Dona Maria, eu vou trazer para a senhora aqui asfalto de qualidade. Dentro de 60 dias, no meu mandato, eu vou botar asfalto e tudo quanto é coisa aqui. Ele não sabe que existe um procedimento chamado tomada de preço, existe uma questão de 40 dias de publicação, existe a questão de você ver a melhor técnica, existe a questão de você ver o preço, a proposta mais vantajosa para você fazer a contratação, para você fazer a medição, para fazer a fiscalização, para o asfalto chegar lá na casa da Dona Maria. Isso aí vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele quer resolver. Aí o que acontece? Quando é cargo comissionado, o cara fala assim: bicho, você não vai dar conta não, Marluce? Vou te meter... O cara só faz merda. Na correria, o cara só faz, desculpa a palavra, só faz cagada. Porque não tem como, eu sempre falo, quando vem bravejando, trovejando, igual chuva de agosto, meu amigo, eu faço igual a parada. Tomo um mulugum com melissa, tá? Na noite que eu vou precisar trabalhar. Baixo a temperatura, começo a raciocinar, porque todas as decisões que eu fiz na pressão ou na emoção, só fiz cagada. Então eu aprendi isso aí. E graças a Deus nós temos 12 anos aí sem responder nenhum PAD e nenhuma improbidade administrativa. Sempre sendo probo, meu amigo. É isso aí que é a parada. Passei Detran, passei Senado, passei Prefeitura de Ouro Preto, passei Teixeirópolis, passei Câmara e voltei para a Câmara e estou ali, pela honra e glória do Senhor Jesus, e vou para a Receita Federal daqui uns anos, em nome de Jesus, beleza? Amém. Só lembrando aí, o professor, que esses atos de, digamos assim, não seria, pode-se dizer, né, improbidade, quando recaem sobre os agentes políticos, eles são tratados de uma forma, e quando recai sobre o servidor efetivo, concursado, estatutário, o peso é outro, né? Alôs, É bem maior. o Código Penal trata o cargo comissionado, quando ele comete um crime, ele está sendo improbo, é 10 anos que o cargo efetivo pega, nós pegamos 20. A sentença é dobrada, entendeu? Você fala, a chibata é mais forte no cargo comissionado porque ele tem a confiança da administração pública de estar ali naquele setor, entendeu? E o dia que eu li isso lá no CP, no Código Penal, eu falei: meu amigo, falar pra ti, serviço eu consigo em qualquer outro lugar, agora o meu CPF não. Eu não faço cagada, meu. Eu só faço quando eu tenho certeza.
Bora lá então. Mas é bom. Vai falar algo? Quer ponderar algo, João? Viu, professor? Eu só queria complementar aí uma informação. Eu não sei se já é do seu conhecimento. Aqui em Ouro Preto e alguns outros municípios, o cargo de agente comunitário de saúde, ele deixou de ser somente pelo emprego público, né? Eles também são estatutários. Ah, Alguns optaram por permanecer no regime de CLT, mas a grande maioria migrou para o regime estatutário. Foi feito uma consulta ao Tribunal de Contas, o tribunal emitiu parecer favorável, os municípios fizeram a lei autorizando que esses agentes comunitários e de endemias passassem para o quadro estatutário do município, preservadas todas as garantias desde a sua contratação. nesse caso aí é legislação própria, né? É legislação Local. própria. Ah, tá. Isso, Porque isso, lá no isso. 198, parágrafo 4 lá, trata eles ainda lá como CLT. Mas obrigado por trazer isso aí. Eu lembro, Já existe essa ah, realidade. eu lembro quando o Almir Barbosa era vereador, houve aquela discussão, eu tava lá no Carlos Chagas ainda. Aí o pau torou aí, depois aquilo eu não acompanhei mais. Essa discussão aí, ela se arrastou por uns 12 anos. E no mandato, na gestão passada, ela foi efetivada. Maravilha, então show de bola aí. É. Simbora então. Oi, João. Professor, eu parabenizo a Marluz por ter levantado esse assunto aí, da questão do funcionário preparado. Eu sou exemplo disso. Eu saí, me pegaram a laço no meio da rua, me colocaram como chefe de habilitação dentro do Detran, onde eu não sabia nem o que era um DUT, né? Digamos assim, um CLRV, um CRV, eu não sabia o que era. E fui ser chefe de um setor. E posteriormente, o governo Cassol fez excelente trabalho, treinou todo mundo, foi muito bom. O sucessor dele já não teve essa preocupação. E com esse sucessor, que foi o Confúcio, veio muito funcionário novo dentro do Detran e que não teve essa preocupação. Então, foi aprendendo ali dentro. E esse aprender ali dentro acaba por trazer um trabalho não satisfatório ao cliente, né? Então, essa é uma bandeira que a Marluz levantou aí. Ela é muito importante, parabéns a Marluz aí. Estou gostando da escola hoje, com bastante participação, bastante gente participando, isso é bom. Na verdade, é instigante, assim, quando fala dessa parada aí, porque tem a galera do setor privado que tem aquela experiência negativa com a administração, né? E tem nós que trabalhamos dentro, que vemos ali, que tem muito colega ali que deixa a desejar, como tu acabou de relatar, mas tem pessoas ainda que estão ainda, mesmo que tenham vários anos de administração, um exemplo, a Marluce nunca deixou a peteca cair, né? Como diz a minha mãe, sempre foi proba e sempre tratou as coisas ali como deveriam ter sempre sido tratadas, né? Mas simbora, vamos tratar aqui. Estou me sentindo dentro da sala de aula hoje, viu? Rapaz, sexta-feira passada, tirando o pé d'água e o raio aqui que o Elcio me deu uma carona, o pau torou lá também, tá? Foi boa a aula, foi uma aula para pegar, meu amigo. Foi legal dentro também da sala de aula lá, foi top. Mas a aula tem que ser assim, professor. O pau tem que pegar mesmo, só não leva depois, não. Senão não é direito, meu. Aí, quando tá todo mundo calado, o pessoal do quarto mesmo, eu perguntei pra eles lá, falei, pô, vocês estão de sacanagem, vocês não estão entendendo nada, ou eu sou muito bom, ou vocês estão enganando eu e eu sou muito burro. Isso foi só dar risada. Mas bora lá. A questão do regime aqui, o regime estatutário, é um regime jurídico único, né? Tá lá no artigo 39 da nossa CF, que é a União, os Estados, Distrito Federal, município, instituirão o quê? No âmbito das suas competências, regime jurídico único. Aqui nós temos o plano de carreira aqui do servidor municipal, eu creio que deve ter. No estado é a 68, né? Nós temos a 68, que trata sobre os servidores de carreira aí do estatutário do estado, para os servidores da administração direta, das autarquias e das suas ações públicas. Aí a pluralidade normativa. O que é a pluralidade normativa?
Lá o servidor da União, tem ali a 8.112, que vai tratar sobre a questão ali do regime jurídico deles, os planos de carreira deles. O Estado tem a 68, que vai tratar também a questão aí das atribuições, a legislação que vai tratar sobre o servidor público estadual. E eu não sei o número aqui que eu fiquei ainda de pesquisar lá na Câmara, se o servidor público municipal, se a Marlúcia souber aí, tem também a questão aí do regime jurídico deles, aí, o plano de carreira aí do servidor público municipal. Aí eu não recordo. Toda vez que falo do plano de carreira municipal aqui, eu lembro do Delísio. Só consigo lembrar do Delísio e do finado professor Cristiano, que, meu Deus, em memória, foi o melhor professor de química que eu tive até hoje. Um amor de pessoa, infelizmente, a vida é essa aí, é triste. Mas bora lá. Vamos tratar aqui nesse slide aqui, pessoal, sobre a questão da função pública, tá? A função pública é um conjunto de atribuições, né? Que corresponde o que? Sem corresponder o cargo ou emprego. A Malu está escrevendo que deve ser a questão do município ter plano de carreira instituído. Então é isso mesmo. Então é a questão lá do slide anterior lá, que é a questão da pluralidade de norma, tá? Beleza, show de bola. O artigo 37, inciso 5, fala assim que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. Pera aí, vamos parar por aqui. Servidor de carreira, professor, o que é? Um exemplo, Marlúcia Brilhante de Souza, servidora estatutária, quando ela vai receber uma portaria, como diz, não se trata de uma portaria, é uma função de confiança, ou seja, ela vai ter um FG, né? Lá no Detran, eles costumam falar isso bastante, os meninos lá que eram estatutários, o Adriano César, Ednelma ali de Teixeirópolis, eles sempre falavam, pô, fulano tá ganhando um FG, o que é isso? Até, eu falei, FG, mano, será que é uma comida aí? Não, mas era a função gratificada, então eles recebem essas funções de confiança, são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Eu sou portariado, eu escuto isso de colegas. Pô, velho, eu tenho essa função de confiança aqui, cara, graças a Deus, pô, eu olho pro cara e falei, eu não vou ficar pagando também de doutor da lei, né? Luiz 14, né? Eu sou o Estado, eu não vou ficar pagando é até chato, ficar corrigindo os outros, eu não gosto disso não, eu sou dourado, é verdade. Mas aí o cara tá dando aquela canelada grossa, né? Ele não sabe o que tá falando, tadinho. Porque função de confiança ela é exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Já aqui na parte final do nosso inciso aqui, trata-se que as condições de percentuais mínimos previstos em lei, é o que eu falei para o Elcio no começo da nossa aula, quando nós estávamos debatendo essa questão dos cargos comissionados, eles são destinados a quê? Apenas atribuições de direção, chefia e assessoramento. O próprio texto constitucional, Elcio e alunos, ele trata das condições, ou seja, os percentuais mínimos previstos em lei, né? Então aqui é uma norma de eficácia limitada, ou seja, tem que ter a lei ali prevendo o percentual, né? O percentual ali de cargos a serem disponibilizados por pessoas que não têm vínculo com a administração pública, os famosos portariados. Aí, professor, é o seguinte, como é que funciona essa parte aí? É só você pegar uma portaria e ser portariado? Não. É a questão do João. O João, ele foi o quê? Ele foi diretor de CNH, João? Diretor de habilitação. Quando eu passei lá na prefeitura, eu era chefe administrador de centro de saúde. Eu lembro até hoje, administrador de centro de saúde. Ou seja, eu era a questão ali de direção, chefiava uma unidade de saúde. Depois eu fui para a Assembleia Legislativa, assessor parlamentar, fui para o Detran, onde eu fui o quê? Chefe de vistoria. Funçãozinha ruim, meu amigo. Eu vou falar para ti, pagava bem, mas era uma encheção de saco, porque o caba queria, é o seguinte, tu trabalha ali sempre com resoluções, né? Resolução do contrato, tá aqui, para-brisa, tanto centímetro de trincado, tu tem que condenar o para-brisa do cara. Uma cidade igual Teixeirópolis, meu amigo, tá entendendo? Todo mundo acha assim, porque conhece todo mundo, dá um jeito aí, alivia aí, eu olhar pro cara, meu. O João sabe o que eu tô falando. A corregedoria do Detran, da autarquia, não alisa. O pau tora, meu amigo. Eu falei, cara, eu sou concurseiro. Um para-brisa aí que tu vai pagar 400 pila, tu vai me deixar eu lascado pro resto da minha vida. Tu não gosta de mim, não, meu? Não, mas porque eu tô vendendo o carro, tô comprando mesmo. Eu falei, se lasca, era pra tu ter visto isso, eu tava comprando o carro.
Falou, ô Pedro, eu tô comprando seu carro, tem um para-brisa aqui, ele não passa não, meu amigo. E os caras já sabiam. Outro exemplo aqui que eu peguei aqui que foi emblemático, é um rapaz aqui da alta classe de Ouro Preto Oeste, comprou uma F250 e a placa Teixeirópolis eu conheço, pô. A gente trabalhamos aqui 10 anos, né? E morei 10 anos antes de ir para Teixeirópolis. Aí chega ele lá, eu quero fazer a transferência. Falei, beleza, sentou na minha baia lá, é baia, tá? Chama lá de baia, eu não sei como é que vocês chamam aqui. Ele sentou na minha mesa lá, na cadeira lá, frente à minha pessoa, e começamos a fazer ali o procedimento ali para a transferência. Quando ele jogou o comprovante de residência, linha 20, quilômetro 31, eu sei que o cara não morava lá, meu. Sei. Aí tava lá no nome de um terceiro. Aí eu olhei e falei assim, esse terceiro aqui? Não, esse terceiro aqui é o meu caseiro. Falei, é seu caseiro? Falei, tem sítio aqui, meu? Ele já começou a ficar sem graça. Eu, como malandro, né, olhei, mano, a caminhonete, suspensão alterada, entendeu? Tava modificação ali de característica do veículo. Sulfilme, mas meu amigo não dava pra ver nada, meu. E lá não tem alfa, lá é a caneta do chefe que ia pra parada. Por isso que ele saía fora da alfa e queria ir para nós lá, para conosco lá. Aí, só para resumir aqui, quando eu peguei, eu já fiz a declaração, que o Detran, o próprio sistema lá te gera uma declaração, ele assinou lá, como verdadeiro, que morava naquele lá, tem fé pública, então bora. Aí eu falei pro guarda, falei assim, abre o portão lá, põe pra dentro. Meu amigo, a hora que ele colocou pra dentro, eu já cheguei no cara, falei assim, ei fulano, é o seguinte, cara, vamos aí, abre o veículo pra mim. Aí comecei a fazer a questão de praxe, falei assim, o sulfilme você pode arrancar, tá? Que eu falei do sulfilme pode arrancar, ele olhou assim, sério? Um sol quente, João, lá não tinha, isso era volta do meio-dia e meio, lá não tinha não tinha barracão lá no Detran de Teixeirópolis ali, eu acho que você deve ter chegado lá. Meu amigo, sol quente, tá? Já viu aquela música assim, o ar no 16 é a gente suando? Ou seja, pingava suor na testa do moleque e ele unha. Até quando ele terminou, eu falei assim, agora é o seguinte, cara, eu vou recolher aqui o documento, eu solicito que você volte a suspensão original do veículo, ou senão eu vou mandar ele para a questão do Inmetro. Para quê? O cara saiu vomitando, falou assim, me dá aí o meu recibo que eu vou mexer lá por Ouro Preto afora. Eu falei, não, já de entrada aqui o processo está montado, meu irmão, agora é comigo mesmo. Ele bateu 3 vezes a caminhonete lá no Teixeirópolis, porque o cara tinha má fé, pô. E a gente é Caxias não é, por causa que a gente conhece as coisas. E ali eu fui padrão com ele. E o cara nunca mais. Ele olha eu na rua hoje aí, ele me xinga até hoje. Um dia ele tava tomando açaí lá no suquinho, chegou, pô, tu me sacaneou, hein? Eu falei, sacaneou não. Se tivesse falado a verdade, a gente tinha aliviado a parada. Cobrado, que é certo. Agora o cara vem mentir pro papai, não dá. Então aqui nós temos o percentual aqui para ser atendido aqui, né, por pessoas que não têm vínculo, como a minha pessoa aqui. Já no artigo 37, inciso 9, traz assim um texto que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária, que é a questão da que o Silmar relatou conosco aqui, a questão do processo seletivo. Nós estamos tendo um processo seletivo, acho que está já na fase de avaliação, aqui da Prefeitura de Ouro Preto, a questão lá do hospital, acho que limpeza, alguns cargos lá. Tem também uma questão, acho que está o processo seletivo aberto, da SEDUC também, uma porrada de vaga, e está aberto também. Isso aí, geralmente, quando sai lá nos editais lá de processo seletivo, está lá por período de 12 meses, podendo ser prorrogado por 12 meses. Beleza? Então, bora. Vamos caminhar que isso aqui é bem tranquilo. Já as funções públicas aqui, né? Tem a função de confiança, chefia, direção, o assessoramento. A natureza aqui tem que ser função de confiança. A função de confiança ela é exercida exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo. Temos a questão dos agentes temporários, contratados excepcionalmente por interesse público, que são contratações temporárias que não requer vínculo efetivo, né? Que é a questão aí dos nossos processos seletivos. Aí eu trouxe aqui esse quadrinho aqui, essa tabela aqui, que nós vamos ver aqui, o cargo público, professor, o ocupante do cargo público é o servidor público, né? Já no emprego público é o empregado público. Lá na função pública, são as funções de confiança ou contratação temporária de caráter o quê? Excepcional de interesse público, de excepcional interesse público. Aqui no cargo público, aqui, todo cargo possui uma função. Ou seja, cara, tenho cargo público, então tu tem a função, tá? Todo empregado público também possui uma função. Eu sou empregado público, então tu tem uma função. Bancário, beleza, analista, então é a sua função.
Já na função pública, não designa aqui a questão nem cargo e nem emprego, né? Há um exemplo, o cara tá lá, o técnico de enfermagem, ele tá lá um caráter temporário, ele fez o processo seletivo, ele não tá ali, não tem como tu designar ele assim, é um cargo público, um emprego público, não, ele tá ali na função pública, certo? Ele está exercendo a função pública ali através daquele contrato temporário. No cargo público, em regra geral, é provimento mediante concurso público, né? Lá no artigo 37 da nossa CF, nós vamos ver lá a forma de provimento. O emprego público também requer aqui, na verdade, o provimento mediante concurso público também. E a função pública aqui, em regra, não depende de concurso público, ou seja, somente processo simplificado ali, que é a questão da contratação. O regime jurídico ali, estatutário, é de direito público, do cargo público. Já do empregado público, predominantemente ali será de direito privado. E a função pública aqui será de regime jurídico especial. Beleza? Tranquilinho. Mamão com açúcar. Cargo, emprego e função pública, semelhanças e diferenças. Nem toda função pública, que eu acabei de falar para ti, nem toda função pública corresponde a um cargo ou emprego. Ou seja, eu posso estar exercendo uma função pública e nem estar ali correspondendo a nenhum cargo ou emprego. Agora, no entanto, todo cargo e emprego tem a função pública. Beleza, professor. Tu é o quê? Eu sou cargo comissionado, ou seja, sou servidor público. Estou aí, na parada ali. Qual é a função? Eu tenho a função pública. A função pública minha é o quê? Pregoeiro, tá ali. A função minha pública ali é gerir a parte ali da Secretaria de Licitação. Então, eu tenho a função pública. O empregado público, da mesma forma. A criação, a transformação e extinção depende de lei, né? Um exemplo, vou criar aqui vagas para concurso público da Prefeitura Municipal de Ouro Preto Oeste. Essa criação de vaga, ela tem que ser mediante a lei. Vou extinguir certo cargo, vou distinguir, tem que ser mediante a lei também, conforme está lá escrito no artigo 48, inciso 10 da nossa CF. O decreto autônomo, um exemplo, eu tenho lá um cargo X, eles se encontram vago lá, na esfera federal. O presidente está olhando ali, tem aquele cargo X, está vago. Ele, através do decreto autônomo, ele pode simplesmente extinguir aquele cargo. No entanto, anote bem, esse cargo tem que estar totalmente vago. Até um filho de Deus lá, professor. Para ele fazer a extinção, depende de lei. Se tiver ninguém, ele pode, através do decreto autônomo, conforme está no artigo 84, inciso 6, da nossa CF, ele vai ver lá que ele tem a possibilidade, através do decreto autônomo ali, ele extinguir. Ou criar também a questão ali do próprio cargo ali. O concurso público prévio, né? Ou seja, para mim ter um cargo público, um emprego público, artigo 37 da nossa CF, os seus incisos, tratará que será mediante a concurso público, que eu acho que é a forma mais democrática de você exercer uma profissão. Tá? A tarrafa é jogada, nós trazemos muito cascudo, muito beré, traz para dentro da administração pública. Mas o cara, pelo menos, ele se capacitou. Agora, tu imagina pegar um semi-analfabeto e colocar ele numa pasta que requer aí um atendimento para um público especializado. Qual é o sentido de fazer um trem desse? Não tem como, entendeu? Agora, no concurso público, tem como você colocar as atribuições ali. O cara vai passar no concurso. Igual, vou fazer TJ agora, para fazer um teste aí, eu dar um tiro, né? Eu tô morrendo com o CPC, cara. Código de Processo Civil, eu acho que é uma das possibilidades de eu não fazer direito é Código de Processo Civil, porque, meu amigo, jurisdição, atos processuais aqui tá me pegando, mas Jesus vai dar a benção, em nome de Jesus. Simbora. Cargos em comissão versus função de confiança. Já falei, o cargo de comissão, ele pode ser preenchido ali, né, devido com as condições e os percentuais, por pessoas que não fazem parte ali, nem não fazem parte da questão efetiva do cargo público, tá? Ou seja, não é concursado. Já a função de confiança tem que ser exclusivamente servidor ocupante de cargo efetivo. Eu não posso exercer uma função de confiança lá na Câmara. Por quê, professor? Porque eu não sou cargo efetivo. O que eu recebo lá é um cargo de comissão, ou seja, eu tenho a direção, né? Eu tenho a chefia, eu sou pregoeiro, então eu tenho ali a questão ali da direção da Secretaria de Licitações, a CPL, a Comissão Permanente de Licitação, eu sou ali, olha, pra você ver, igual índio, sou o chefe, né? Sou o pajé da tribo ali. Aí, no caso, devido aos percentuais, nós temos ali
o Celso Cabral, que é servidor efetivo, que recebe a função gratificada, tem o Udenberg, função gratificada, tem o Simar, que é função gratificada, tem o Rubens, que é Rubem Vetorazzi, que é função gratificada, Marilene, que é função gratificada, e Jonas Gomes, que é função gratificada. Ou seja, dos cargos nossos ali, nós temos e a Margarete também, Margarete e Catiele, nós temos 8 servidores que recebem função ali de confiança, recebe essa questão da função gratificada. E se você for ver ali no setor administrativo, sou eu, o Léo, o outro Léo, e o Helenilson. Somos 4, entendeu? 4 para 8. Então tá dando 50% cargo efetivo, né? Aí não tem como pedir cargo efetivo para assessor parlamentar, né? Imagina aí o cara vou fazer um concurso para assessor parlamentar. Aí ele é antipetista e vai lá e cai lá o vereador lá que vai ser do PT. Aí imagina, não, você não pode mandar embora que eu sou cargo efetivo, eu sou assessor parlamentar. Não dá, tem coisa que não dá, né, pessoal? Tem coisa que não dá. Não vamos entrar na discussão política, mas tem coisa que não dá. Eu mesmo não aguentaria. Eu trouxe aqui um esquemazinho para vocês fixarem bem as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Se for função de confiança, ela tem que ser exercício o quê? Essa direção, chefia e assessoramento, se for uma função de confiança, ela tem que ser exercida exclusivamente por servidores efetivos. Já se for cargo em comissão, ele pode ser preenchido o quê? Por servidores efetivos, né? Atendendo os percentuais mínimos em lei, e também por pessoas que não têm vínculo aí com a administração pública direta, ou seja, não é efetivo, não é concursado, como diz aí a galera. Os cargos em comissão em função de confiança. O provimento de designação não depende de prévia aprovação concurso público, né? Falar igual um colega meu fala, é só apoiar o candidato e torcer para ele ganhar. É desse jeito que funciona, tá? É a questão ali de um acordado político. E é uma coisa interessante que o Elcio falou, e diga-se de passagem, cara, tu não vai investir, Elcio, num vendedor seu da tua loja que não te traga frutos, ou seja, não te traga, eu estou tentando usar a palavra bem tranquilo, não te traga lucro, mano, não te traga rentabilidade. Mesma coisa é o político, ele não vai colocar ali o cargo comissionado que não vai lhe render voto, né? Qual é o produto do político? É voto, meu, é voto. Ele vai lá, atende as suas coisas, tem a questão da administração pública, tem a atividade pública dele, mas tem a função política dele. De ir lá tomar um cafezinho na casa da Ana Cláudia, comer um churrasco na casa do Léo, chegar lá e falar assim, pois é, companheiro, nós estamos juntos e vai dar tudo certo. Cativar o voto, é da hora, cara. Cara, eu desejaria que todos pudessem um dia concorrer a um cargo eletivo. Cara, uma campanha muito louca, muito louca. Tu escuta coisa que é repugnante. Tu chega para fazer uma visita na casa... Eu falo isso porque eu vivenciei isso durante 4 anos com a minha mãe, que foi vereadora em Teixeirópolis, e a gente chegava para fazer uma visita, para levar uma demanda da coletividade, da sociedade, e simplesmente o cara olhava, velho, tá vendo ali? Eu tô precisando fazer uma cocheira, tô precisando de umas teias, não tem como se ajeitar umas teias para mim, não. Ainda existe isso, meu. Em pleno século XXI, tecnologia, smartphone, entendeu? A internet é 5G e o pau torando e os caras pedindo isso. É pra cara olhar e falar assim, cara, pra me pregar um adesivozinho aí, ó, de fulano aí, ó, ele tem que me dar 15 litros de gasolina por semana. Pô, então existe isso. Às vezes nós temos um hábito de culpar sempre os políticos, né? Pô, o político não faz nada, não entendo como é que um vagabundo desse ganha, como é que um cara desse tá igual o Renan Calheiros durante aí a minha vida toda, 30 e poucos anos dentro do Senado da República. Pô, mas quem trabalha dentro da política sabe. Esses caras ganham a política nos últimos 15 dias, meu. Tem cara que infelizmente tá mudando. Graças a Deus, tomara que mude mais, né? Mas infelizmente há essa parte ainda, que a sociedade ainda, meu Deus, vota no Pedro lá porque o Pedro é legal, o Pedrinho da padaria é legal, não é porque ele tem competência. Qual é a função de um vereador? Ele legislar, cara. Poder legiferante, nós vamos ver, a tipicidade do poder legiferante, ou seja, do poder legislativo, é inovar o ordenamento jurídico, imaginamos nós. Às vezes nós somos regidos aí por leis de pessoas que são semi-analfabetas. Ah, professor, mas o senhor está querendo fazer o quê? Uma crítica? Não. O vereador que eu tenho a confiança dele, que estou lá trabalhando com ele,
o Léo também sabe disso, os caras não têm a sapiência de tudo, mas eles colocam o quê? Pessoas de confiança, ou seja, assessores que têm um mínimo de conhecimento intelectual e da administração e dos princípios da legalidade em si, o LIMP nosso. O básico o cara tem que saber é o LIMP, cara. O que é legalidade, o que é a impessoalidade, o que é publicidade, o que é moralidade, o que é eficiência. O cara tem que saber no mínimo isso e o cara às vezes não sabe, viu? Ele chega lá e fala assim, o cara tá querendo fazer um carreador, tem como mandar uma patroa lá? Pô, se tu for lá entrar na propriedade do cara e não tiver uma lei lá, é improbidade administrativa, tu roda o patroleiro, roda o prefeito e roda todo mundo. Mas o cara quer resolver, tu tem que explicar isso pro cara o quê? De uma forma bem tranquila, senão ele fala, desse jeito eu não ganho voto. Eu tô falando de Ouro Preto não, tô falando lá de Teixeirópolis que eu conheço como é que funciona lá. Graças a Deus eu tenho a plenitude de falar para vocês o seguinte, sem puxar sardinha. Os 9 vereadores de nossa querida instância turística trabalham assim de uma forma assim una e com muita responsabilidade, cara. Por quê? Parabenizo aí os técnicos da Câmara Municipal, o doutor Helenilson, Moreto, Celso Cabral, os meninos aí, porque os cara são foda, meu. Os caras ali não passam não, pai. Tem coisa assim que tem hora que o Alex fica até bravo conosco lá, mas os meninos é bom. Bom mesmo, como diz o mineiro. Aí a questão aqui, voltando para o nosso slide aqui, nós temos a questão de livremente nomeado, pode ser nomeado hoje, pode ser exonerado hoje ainda, né? Isso aí é livre, não tem estabilidade, né? Como diz aí, não tem estabilidade. Aí eu trouxe aqui algumas ponderações que o STF, o quê? Que atribuições de funções de direção e chefia de sucessoramento, não tem como o cara falar assim, o prefeito, é o seguinte, eu quero uma portaria, cara. Só que a única coisa que eu sei fazer é dirigir. Tem como você me dar uma portaria de motorista? Não existe, pô. Motorista não. Motorista é uma atividade típica da administração direta, ou seja, ele precisa fazer um concurso público. Agora, uma coisa que o prefeito pode fazer para ele, o prefeito da município X, é acompanhar ele ali na função de direção, chefia, assessoramento. São só esses 3 tipos de coisa que tu pode fazer como cargo de comissão, ok? Não se presta atividades burocráticas, técnicos operacionais, né? Não pode ter também a questão burocrática, técnico operacional. Isso aí é a questão aí de... o cara lá que tá lá mandando. Tá mandando a gente lá. Ei, faz isso aqui, pelo amor de Deus. É a questão da direção. O número de cargos de comissionado deve guardar o quê? Proporcionalidade, como eu acabei de fazer o cálculo aqui para vocês aqui, nós estamos 50/50 lá, no setor administrativo, né? Com a necessidade que é aqueles que visam suprir o número de servidores efetivos no ente federativo. Então, nós temos lá, acho que é meio a meio. É meio a meio. Pode ter certeza. 50% comissionado e 50% efetivo. Maravilha. Bora. Por fim, eu trouxe aqui para vocês aqui algo que nós vamos ter uma outra aula para tratar isso. Acho que é a súmula... Deixa eu pesquisar aqui. A súmula vinculante número 13. Deixa eu ver se é súmula número 13. Deixa eu ver se é 13. Súmula vinculante 13. Isso mesmo, é ela mesmo. Ou seja, que súmula é essa, professor? Vai tratar a questão ali do nepotismo. Cara, o brasileiro é tão doido. Não sei se vocês já ouviram falar da história do Antony Garotinho, governador do estado do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro o povo lá só vota em cara que é caçado e preso. Nunca vi desse jeito, mas bora lá. O Antony Garotinho, ele teve 2 mandatos e não poderia mais por causa que cessava a questão do mandato, né? Pode ser reeleito por 2 vezes chefe do Poder Executivo. O que é que ele fez? Ele montou-se uma parada de divorciar da esposa, para lançar a Rosane Garotinha, governadora do estado de Rio de Janeiro. Aí veio aí o STF aí, graças a Deus, entendeu o quê? Tá de sacanagem, mano. Aí você tá matando. Dá nepotismo até na questão da política. E aí eu trouxe para vocês aqui, falando aqui na nossa aula que estamos debatendo, já para finalizar, que são 20 horas e 34 minutos, que é a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou de assessoramento. O que é isso, professor? O cara é secretário. Aí ele vai nomear quem? A esposa dele para ser diretora da creche. Pode. Ah, professor, mas a mulher não tem nada a ver com o prefeito, não, meu. Não, mas não, tá aqui, ó. O próprio STF traz que a autoridade nomeante
do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo e direção. Ou seja, a pessoa está ali como secretária e automaticamente ele tem essa questão aí de... Eu vou te explicar para você por que é a questão do secretário. Chefia assessoramento para o exercício de cargo, comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada, que é a questão do servidor efetivo, né? Da administração pública direta e indireta e qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, compreendido as ajustes mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. O que é designação recíproca? Reciprocidade é o seguinte, prefeito, é o seguinte, eu preciso nomear minha esposa e eu sou o presidente da Câmara, mas só que eu não tenho como nomear aqui porque vai dar nepotismo, cara. Súmula 13, né? O que trata a súmula 13, Danilo? Tá lá que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade até terceiro grau, inclusive autoridade nomeante. É isso aqui que eu estou falando para vocês, né? A própria súmula 13. Aí, o que acontece? Vai dar MP, cara, vai dar MP. Manda cá para a prefeitura que eu vou nomear. Pô, essa designação está sendo recíproca, porque o prefeito, quando vai nomear lá, ele fala, cara, o Danilo falou uma coisa que me interessante. Aí liga e fala assim, Danilo, é o seguinte, já que eu vou nomear a sua esposa, nomeia a minha aí no seu gabinete, pô. Então aí está essa questão de reciprocidade, e isso aí conhecido no nosso linguajar como nepotismo cruzado, beleza? Mas aqui, eu pergunto para vocês aqui, eu sou prefeito da unidade do município X, ok? Sou prefeito do município X. Jaqueline, eu olho para Jaqueline e falei, cara, eu já ganho 10 pau. Secretário de Ação Social é mais 5. Eu levo para casa 15 conto, ó. Maravilha. Pelo menos a Jaqueline vai parar de pedir escarpane, de pedir para ir em cabeleireiro fazer progressivo, e pá. Vai ter a sua renda dela ali. Eu posso nomear a Jaqueline como secretária de ação social. É carismática, né? Vai tratar ali das crianças, vai pular do menos favorecido da sorte e ainda vai fazer ali um bem bolado para me ganhar mais voto. Eu posso fazer a nomeação da Jaqueline como secretária de ação social ou não? Eu, prefeito, casado no papel, bonitinho, vou nomear a Jaqueline para secretária de ação social. Eu posso ou não? Me responda aí, minha internet caiu. Todo mundo sumiu, tá todo mundo quietinho. Tem alguém comigo ainda aí? Vamos lá. Caiu não, o povo tá só aqui em suspenso, aguardando a pancada sair daí. Eu posso nomear, eu, prefeito, tá aqui a súmula número 13. Tá aqui a súmula número 13, que é a nomeação, Eu posso nomear a Jaqueline, minha esposa querida, como secretária de ação social ou não? Responda aí. É uma pergunta que eu faço aqui para nós concluirmos a nossa aula. Professor. Manda, João. Boa noite. Não, secretária não pode. O prefeito ele pode nomear a mãe, a esposa, o irmão, qualquer um como secretário de saúde, cargo de confiança, né? Uhum. No caso, então, você fala que eu, prefeito municipal da cidade X, eu posso nomear a minha esposa como secretária de assistência social ou não? De ação social, sim. Posso? Agora vamos subir mais o sarrafo. Por que eu posso? Já que está falando aqui a súmula número 13, que a nomeação de cônjuge, companheiro, parente, linha reta é vedada. Por que eu posso nomear a minha esposa como secretária? É porque é o primeiro escalão, é o cargo de confiança. Quase chegou na resposta. Exatamente, quase chegou na resposta. Na verdade, o que o João está falando isso aqui é possível sim eu fazer a nomeação da minha esposa. Posso. No entanto, o STF entende que o secretário é um cargo político. Certo? Cara, o STF é louco, cara. Eu estou começando a aprender a ler as súmulas dele. Eu vou falar para ti, se eu pudesse fazer direito, eu ia tentar a magistratura, porque quando eu estou estudando lá as potências, o trem que o juiz tem para exercer o resto da vida dele é de louco, é coisa de doido. Então, como eles verem, os secretários, os ministros são cargo político, entendeu? Cargo político, exatamente, o Manus. Aí pode falar aqui que deu aquele bafafá, né? São até alunos nossos aqui, o Serginho mais a Gabriela. A questão é que eu fui afinco.
Foi a nomeação da Gabriela, acho que para aqui, na verdade, ainda continua, Marlúcia, a questão aqui, é assessor especial de educação. Assessor especial de... Então, aí o que eu acho que entendeu o promotor? Pô, assessor não é secretário. Ou seja, assessor, tá aqui, olha, cargo comissão. Assessor, direção e chefia. Aí puxaram a questão do Serginho aí, mas é uma questão muito mais política também, porque se for fazer por equiparação, é secretário, cara. Tá ali todas as atribuições, teve que ser revogado, exatamente. Porque o prefeito, na época, o Wagner Ponissoli, levou uma pressão, meu amigo, monumental, certo? Só que eu falo para ti, se eu sou o prefeito, eu ia, mas não compensa, cara. Eu já vi um prefeito aqui, o próprio Alex Sestoni, uma briga com a promotora Alba na época, e nós sofremos, né, Marlu? Você lembra, né? Era prazo de 5 dias. Ela mais o doutor Evandro. Era 5 dias. A promotora Alba, vou falar para você, viu? Quem nunca teve um esporão de galo no pé, era calo no pé, viu? Ô, professor, só para fazer um comentáriozinho também da questão do prefeito pedir uma nomeação para um parente na Câmara, o presidente da Câmara pedir isso é nepotismo cruzado, né? Exatamente. Isso aí, cara, é uma forma de você bular. Nomeia o meu que eu nomeio o seu. Isso aí lá, a súmula número 13, que está exposto aí no slide aí, trata lá, eu até botei em negrito lá, são chamados mediante designações recíprocas, né? João, nomeia o meu aí que eu nomeio o seu aqui. Pô, então, tipo assim, nós só estamos trocando qual é a fonte pagadora, pô, mas o mecanismo, os métodos operantes é o mesmo. Entendeu? Vai só mudar ali qual é o poder que vai exercer. Nós analisarmos, professor, nem a fonte pagadora, porque tudo sai da prefeitura, né? Exatamente. Na verdade, é só a instituição, só o órgão, né? Só o poder. Na verdade, né? Se tratando de executivo e legislativo, nós estamos falando do poder. Então, é só o poder que muda. Mas é muito louco. Mas alguém quer falar alguma coisa aqui, quer ponderar algo? Eu acho que eu trouxe 10 slides aqui porque eu sabia que ia render bem. Porque quando fala de comissionado assim, a gente leva umas cacetadas e isso aí, na verdade, quando eu escuto igual o Elcio falou, a questão de pessoas que são não dão muito valor, a importância de atender o cliente, que eu trato o cara que chega na minha mesa para buscar alguma informação comigo, como cliente, porque eu vendo o produto. O produto é o quê? É o serviço público, pô. O contribuinte, sim, eu tenho ele como meu cliente. Se eu não prezar por ele, pô, tá de sacanagem. Nós, todo mundo contribuímos porque nós queremos o quê? Um serviço de qualidade. Simplesmente isso. E às vezes esse serviço de qualidade não é você chegar e receber lá um servição. Não, pô, é uma atenção. Olhar no olho do outro e falar assim, pô, eu posso te ajudar? Lá na Câmara agora está sendo fantástico, porque nós temos 2 meninas lá na recepção, que ela vai ao encontro com a pessoa. Oi, tudo bom? Boa. Eu fiquei reparando esses dias, isso é interessante, cara. Porque o cara, quando chega numa repartição, ele chega ali porque ele precisa. Ele não vai lá na prefeitura bater papo. Ele não vai lá falar assim, oi, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? A receita tá boa? A despesa como é que tá? E aí, como é que vai? Não, o cara vai lá tirar a guia dele, pegar o IPTU, olhar a taxa de lixo, xingar o prefeito. É desse jeito que funciona. O cara hoje é isso, meu. 100% correria. Mas alguém quer ponderar alguma coisa? Eu vou fechar a nossa gravação da aula de hoje. Eu vou estar disponibilizando para aqueles que queiram assistir aí nosso bate-papo. Registrando mais uma vez que tudo sai gravado lá. As indagações do Elcio, as ponderações do João, as contribuições de Marlúcia, de Simar, e assim sucessivamente. Beleza? Deixa eu parar minha gravação ali, porque aqui nós vamos